Dessecação em pré-colheita da soja, ou também conhecida em algumas regiões como dessecação antecipada para a colheita da soja, ela é uma prática que ganhou um uso muito massivo nos últimos anos. Esse uso foi devido a uma mudança no sistema produtivo brasileiro de soja e milho. Tá? Houve a entrada de cultivares de soja cada vez mais precoces e mais produtivas. O agricultor enxerga a necessidade de antecipar o máximo possível o plantio do milho safrinha. Nas regiões produtoras do sul do Brasil, tem-se a necessidade de antecipar o plantio do milho safrinha em função do risco de geada na fase de enchimento de grãos do milho. Nas regiões produtoras mais ao centro-oeste, há necessidade também de antecipar o milho, o plantio do milho safrinha, não estendendo muito além do início do mês de março, devido à falta de chuvas que pode ocorrer com uma grande frequência no enchimento de grãos da cultura do milho safrinha. Qual a finalidade da dessecação? O primeiro ponto da finalidade da dessecação seria antecipar a colheita da soja em uma média de 3 a 7 dias, o que o agricultor consegue antecipar essa colheita da soja e, consequentemente, antecipar o plantio do milho safrinha também em 3 a 7 dias. Se nós observarmos o gráfico 1, são 827 dados compilados da base de ensaios do Departamento Técnico da Pioneer. Nós podemos observar que à medida que avança o plantio, sai de janeiro e caminha para o mês de fevereiro, à medida que se avança o plantio para um plantio mais tardio, há uma perda em média de 54 quilos de grão por dia de atraso no plantio do milho safrinha. Nós podemos dizer de certa forma então que a cada dia que o agricultor atrasa o plantio de milho safrinha, ele está perdendo uma saca de 60 quilos de milho safrinha na produtividade final dele. Uma outra finalidade de fazer a dessecação antecipada da soja é também pegar um preço melhor, tá? Uma colheita numa época às vezes que o mercado ainda não começou a colher. Eliminar plantas daninhas que possam estar no meio da lavoura, que não foram manejadas adequadamente durante o manejo da cultura da soja. Uniformizar a maturação das plantas, tá? Uniformizar a retenção de haste verde e retenção foliar, que acontecem em função muito do ataque de pragas sucadoras como o percevejo. Antecipar também a entrada do milho safrinha numa época mais propícia. A entrada da cultura do milho safrinha na sequência viria também numa área livre de ervas daninhas, porque a dessecação ela faria esse papel. Nós temos as plantas que são perenes, podem perenizar na lavoura, como o capim amargoso e a buva, que são plantas que não são eficientemente controladas com os herbicidas à base de glifosato que são usados na cultura da soja. Essas plantas, de forma perene, elas começam a formar banco de semente para as próximas culturas, no caso o milho safrinha. Tá? Então tem essa série de benefícios, além também da uniformidade de maturação, controle de plantas daninhas, nós temos também a diminuição de impurezas que vão junto com o grão e dão uma melhor qualidade no produto final, que é o grão da soja. Há alguns riscos envolvidos na prática de dessecação em pré-colheita da soja. O agricultor que for adotar esta prática, ele deve estar bem ciente dos riscos envolvidos. O intervalo entre a dessecação e a colheita, ele normalmente vai de 7 a 10 dias. O agricultor que for adotar essa prática tem que estar atento às previsões climáticas. Chuvas nesse período impeçam a colheita nesse período de 7 a 10 dias e prolonguem a exposição da soja no campo, impedindo a colheita, podem prejudicar a qualidade do grão colhido. Então o agricultor tem que monitorar essa previsão climática para tomar a decisão de fazer ou não a dessecação em pré-colheita. Se houver previsão de chuva nos próximos dias e o agricultor tomar a decisão de fazer a dessecação e por motivos de previsão climática ele quiser antecipar a colheita da soja para um período de 4 a 5 dias, há um sério risco envolvido que seria o resíduo do produto utilizado na dessecação e esse produto ele pode ir no grão, contaminando a qualidade final do produto colhido. O estádio ideal de dessecação da pré-colheita da soja, normalmente encontrado na literatura, refere-se ao estádio R7.0, ou seja, o estádio de maturação fisiológica da soja. Trabalhos mais recentes têm demonstrado que a dessecação em pré-colheita ela deve ser feita
no estádio R7.3, ou seja, o que significa isso? Quando você tem 75% das folhas e vagens já em amarelecimento. Um trabalho mais recente de 2012 mostra claramente que dessecação em pré-colheita antes do estádio R7.2 causa uma séria diminuição na produtividade. Então, o recomendado seria quando 75% das folhas e vagens encontram-se amarelecidas. Os produtos que o agricultor tem à disposição para fazer a dessecação antecipada da soja, lembrando que sempre devem ser usados produtos com registro junto ao Ministério da Agricultura, registro para ser usado na cultura da soja, que é o que se propõe a dessecação. A primeira opção que o agricultor teria à disposição seria o glufosinato de amônio, na dose de 2 litros por hectare, né? Nós teríamos os produtos à base do ingrediente ativo Paraquat, também na dose de 2 litros por hectare, sendo indicado para áreas com predominância de ervas daninhas gramíneas, ou seja, ervas daninhas de folha estreita. Nós temos também os produtos à base de Diquat, na dose de 2 litros por hectare, onde você tem lavouras com predominância de ervas daninhas de folhas largas. Nesse processo de dessecação, a tecnologia de aplicação é um ponto muito importante. O volume de calda é muito importante, pois tratam-se de produtos de contato, ou seja, produtos que não têm translocação alguma ou pouquíssima translocação. De 30 a 50 gotas de calda de pulverização por centímetro quadrado, gotas de tamanho média a grossa seriam o ideal para esse processo de dessecação. Um parâmetro que o agricultor pode usar para saber se está tendo essa qualidade na aplicação é o uso do papel hidrossensível. São produtos, como eu comentei, com baixíssima ou pouca translocação, então tem que ter uma cobertura muito boa das folhas, da área foliar que está sendo aplicado, tá? E tamanhos de gota que não permitam deriva e também que não permitam o escorrimento da calda de pulverização fora do alvo proposto, que seria a folha da soja. A dessecação em pré-colheita da soja, ela deve ser usada como uma ferramenta de escalonamento de colheita. É importante que o agricultor tenha em mente que não pode ser uma ferramenta que deve ser usada em área total. No caso de usar em área total, é necessário que o agricultor tenha uma estrutura, uma capacidade operacional para realizar a colheita da área toda em um período muito curto. Lembrando que a lavoura de soja, após a dessecação, ela perde umidade de forma muito rápida e essa lavoura ela não pode ficar exposta às questões de chuva, tá? Senão a perda de qualidade do grão é muito rápida. Então o agricultor tem que estar atento. Nós não recomendamos que seja uma ferramenta a ser usada em área total, exceção aos agricultores que tenham uma estrutura de capacidade operacional para fazer a colheita dessa área de forma muito rápida. Aqui à minha esquerda nós temos uma lavoura de soja que já não compensaria fazer o processo de dessecação antecipada. Já tem mais de 75% das plantas e vagens, né, das folhas e vagens com amarelecimento. Ou seja, dá para a gente notar que a cultura já está bem desfolhada e que aqui não haveria aquele ganho de 3 a 7 dias para o agricultor na antecipação. À minha direita, nós temos uma lavoura que estaria no estágio ideal de dessecação, ou seja, próximo do estádio R7.3, com 75% de folhas e vagens em fase de amarelecimento. Um dos benefícios da dessecação nessa lavoura à minha direita seria a uniformização dessas plantas verdes que ainda tem no meio da lavoura, a eliminação também de plantas daninhas que nós vemos ainda ao fundo da lavoura e uma melhor qualidade do produto colhido entregue no armazém. Nessa lavoura ao fundo, nós temos uma soja em fase ideal de dessecação, estágio R7.3, onde 75% das vagens e folhas encontram-se amarelecidas. Porém, dentro de uma mesma lavoura, nós podemos ter plantas em estágios diferentes. Nessa lavoura aqui nós temos plantas já totalmente desfolhadas, só com um processo de perda de umidade para a colheita, e nós temos ainda plantas com folhas totalmente verdes. A dessecação pré-colheita ela tem uma importância muito grande para uniformizar essa característica da soja, dessa desuniformidade. Uma planta como essa, ela pode ter tido um processo de emergência atrasado lá no plantio, ou até mesmo sofrido um ataque severo de pragas sucadoras, como os percevejos, e aí há essa desuniformidade dentro da lavoura.